Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Hoje estamos conversando sobre suicídio, bullying. Estamos aqui com as especialistas Carolina de Filipe, que é advogada criminal, e também a Camila Olmos, psicóloga especialista em suicidas. Acertei seu sobrenome, né? Tudo bem? Bom, a gente estava falando, Carol, você falou uma coisa importante. A gente estava falando sobre a questão judicial, do adolescente, da criança, enfim, que sofre bullying e a família acaba sendo punida e tudo mais. Agora, até que ponto um adolescente tem que ter a privacidade dele? Até que ponto os pais devem respeitar essa privacidade e também invadir um pouco essa vida dele para ver se ele está cometendo um crime ou não? Eu, quando oriento os pais de forma jurídica, né, do ponto de vista jurídico, eu digo que adolescentes não têm que ter privacidade em atos que os pais são responsáveis. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Seu filho adolescente quer ter privacidade? Ok. Privacidade para tomar banho, tudo bem, não tem consequência jurídica. Privacidade para trocar de roupa, não tem consequência jurídica. Privacidade para dormir, não tem consequência jurídica. Agora, privacidade para usar as redes sociais, privacidade para postar comentários, para falar de alguém, para entrar nesse mundo que é uma porta aberta, né? No momento que você entra no mundo virtual, você está abrindo uma porta imensa para o mundo mesmo. A internet é uma terra de ninguém, né? É uma terra de ninguém. Então, os pais não podem dar essa privacidade porque eles são responsáveis pelos atos dos filhos. Então, eles precisam vigiar de perto, porque vão responder por isso se os filhos tiverem uma má conduta. Tá, você está falando ali. E a questão da escola, a instituição, também ela pode ser punida ou não? Ela pode ser punida principalmente pela omissão, né? Se uma escola não toma providências diante de um caso de bullying, de agressão psicológica, de agressão física, a escola pode ser punida por essa omissão civilmente, né? E o dirigente escolar, ele pode ser punido até pessoalmente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro que o dirigente escolar, ele tem o dever de zelar pelas suas crianças e adolescentes. Camila, privacidade, como é que a gente pode orientar os pais, orientar os seus filhos diante do limite dessa privacidade deles? O limite da privacidade hoje se instalou também por uma problemática que advém de uma sociedade sem tempo, né, com muitas demandas, então pais sem paciência, né, e com muito pouco tempo para ficar com seus filhos. O adolescente também está configurado numa família que mudou, ou seja, hoje os casais têm menos filhos, o que significa que ele fica muito tempo sozinho, né, porque os pais trabalham na maioria das vezes, e não tem um suporte familiar de pessoas na convivência. E diante dessa solidão, o adolescente vai fazer buscas de atividades solitárias. E nisso entra a internet, as redes sociais, os jogos, né? E então, eu digo sempre assim para os pais, claro que nós não podemos mudar a configuração, então hoje realmente é uma realidade a falta de tempo. Mas eu digo sempre o seguinte, a questão não é a quantidade de tempo que você tem com o seu filho, e sim a qualidade do tempo que você tem com o seu filho. Então, muitas vezes, por cansaço, por estresse, os pais até estão delegando os seus filhos à internet. Inclusive, eu denominei isso de os filhos da internet. Hoje as crianças estão sendo mais filhas da mãe internet do que dos seus próprios pais. Dos próprios pais. E aí a orientação vem da internet de uma terra sem dono, como a gente estava falando. De uma terra sem dono. Então, a orientação significa conversar muito, né? Se interessar pela vida do filho, às vezes, no buscar da escola, no voltar da escola, pedir, me conte algumas coisas interessantes que aconteceram hoje, me conte algumas coisas que você não gostou que aconteceram hoje. Às vezes eu oriento os pais assim, peça 3 coisas boas e 3 coisas ruins, para você ter, né, olha que interessante isso. Um canal para começar a conversa. E não necessariamente precisa ser no momento em casa, mas pode ser nesse fluxo, né, do ir e vir e da falta de tempo. Uma outra questão também é que os pais de hoje pouco tempo ficam com os filhos, até mesmo para jantar, para almoçar. E esse era um tempo que nas famílias antigas se reservava para o diálogo, que está também
escasso hoje em dia. Camila, as crianças pequenas, tipo de 2, 3 anos, já estão sofrendo bullying na escola ou não? Eu diria que é mais claro perceber o sofrimento ao bullying dos 6 em diante. Dos 6 em diante. É porque eu estou perguntando isso porque eu já presenciei fatos de crianças de 3 anos que chorava para ir à escola e depois, posterior, foi descobrir que amiguinhas que haviam se unido na turma dela e que simplesmente tiravam sarro da criança pela vestimenta ou tiravam sarro da criança por causa disso, N fatores de comportamento. Mas eu tomei um susto diante de uma criança de 3 anos fazendo esse tipo de ação. É assustador, porque a criança nessa idade, ela não tem ainda um julgamento moral, né? Possivelmente ela está alocada a algum espaço social de convivência, até mesmo familiar, que de alguma forma traga essa visão, né? Porque a criança, ela se referencia muito em modelos. Ok. Carol, recentemente você escreveu uma matéria sobre essa história do jogo Baleia Azul. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Essa deu uma grande repercussão. Então, a gente tem uma questão, pegando o gancho aí da nossa conversa, que nós hoje estamos vivendo uma geração que nós temos pais imigrantes digitais e filhos nativos digitais, né? E esses pais imigrantes digitais, muitas vezes, não têm conhecimento ou não têm o alcance necessário para saber o quão perigoso pode ser esse mundo virtual. Uma coisa que a gente fala muito quando fala de perigos online e que podem chegar até o extremo de um suicídio, é que todo mundo, antes de dormir, na sua casa, você fecha janelas, você tranca as portas, né? Mas você fecha as portas da internet? Você desliga o Wi-Fi? Ou o seu filho vai para o quarto dele, se fecha e pode ficar com essa porta aberta para o mundo a noite toda? Quando não, desculpe, mas quando não, passa a maior parte do tempo trancado lá, é difícil fazê-lo até sair do quarto, né? Sim, sim. Então, é nessa configuração que a gente tem o crescimento de situações como o jogo da Baleia Azul. Porque aí nós temos crianças e adolescentes ávidos por atenção, por aventura, para transgredir as ordens dos pais, e aí eles acabam recebendo nessa ideia do jogo, né, que teria um curador que daria ordens para eles e que daria desafios para eles, eles acabam vendo isso como uma forma de chamar atenção. E acabam entrando sem ter muita noção e sem ter maturidade para lidar com as consequências disso, né? Que podem chegar a casos gravíssimos, como mutilação, como o próprio suicídio. E aí a gente tem uma questão jurídica importante, que é muito difícil punir esses curadores em relação ao jogo da Baleia Azul, por exemplo. Eu penso, né, e foi isso que eu disse na matéria, que o direito penal e o direito em si é o que tem menos para falar em relação a um jogo da Baleia Azul, por exemplo. Eu vi muitos pais pedindo punição, cadeia, prisão para quem faz isso, mas eu acho que o direito é o último a entrar numa situação como essa. Você comparou aí com uma história infantil, parece um conto. Isso. Como que era? É uma história que eu gosto bastante de falar quando eu falo principalmente de perigos online, né? Que hoje os pais vivem a síndrome da Bela Adormecida. Todo mundo conhece a história, né? Sabe que a Bela Adormecida, quando ela nasceu, ela recebeu uma maldição que, se ela colocasse o dedo numa agulha de uma roca de fiar, ela dormiria por 100 anos, ela e todo o reino. E aí, o que os pais dela, o rei e a rainha, fizeram? Eles a chamaram e mostraram para ela, desde muito pequena, todas as rocas de fiar do reino, disseram: olha, isso é muito perigoso para você, você tem uma maldição, isso é uma roca de fiar pequena, grande, média, de vidro, de ferro, de madeira. Não, né? Eles não fizeram isso. Eles mandaram sumir com todas as rocas de fiar do reino. E aí, quando ela se depara com uma roca, ela não sabe que aquilo é um perigo para ela, e além disso ela tem curiosidade, porque nunca viu aquilo. E aí ela coloca o dedo e todo mundo sabe, né, o fim da história.
Então, eu faço essa comparação para dizer que, muitas vezes, os pais não mostram com clareza para os filhos os perigos do mundo. Não mostram isso assim de maneira escancarada. E quando os filhos se deparam com esse mal, eles não o reconhecem ou não sabem lidar com isso. Ou até, né, como a Aurora da Bela Adormecida, tem curiosidade em relação a isso. E acabam entrando nessas aventuras perigosas por não ter sido apresentado a esse mal pelos pais no momento adequado. Acredito que é importante falar 2 pontos do que você está trazendo que é muito relevante. A atenção, né? Eu entendo que o jovem, entre não receber atenção e receber uma atenção negativa, ele prefere receber uma atenção negativa. Sim. A criança é assim. Entre não receber atenção e receber atenção para um grito, para uma palmada, ela prefere, porque pelo menos ela está recebendo atenção. Mesmo que você esteja chamando a atenção da criança? Sim, porque daí ela tem o pai para ela. E o adolescente tem feito isso através dessas situações que têm aparecido como o jogo da baleia azul também, né? Quando você fala da impulsividade, é próprio do adolescente essa impulsividade, essa curiosidade, né? Então, primeiramente, um estímulo para o jogo é essa curiosidade, essa impulsividade, essa falta de noção dos perigos, né? Ele se vê muito desafiado, o jogo tem 50 desafios e o jovem, ele gosta de ser desafiado. E, de repente, o jogo é um jogo muito perverso. Aliás, a gente está falando da baleia azul aqui do jogo e tal. Muitos telespectadores podem não conhecer, principalmente Sim. a senhora, a avó que está nos assistindo aqui, que está cuidando do seu neto. É bom que a senhora saiba. Explica um pouquinho para nós, Camila. Então, o jogo da baleia azul começou, na verdade, como um boato, né? E se confirmou quando casos vieram à tona e pôde-se ter contato com 50 regras, né? E 50 punições que vão tendo e a última faculta na morte. O adolescente, então, como eu estava dizendo, ele começa o jogo motivado por um risco, um desafio, né? Ele gosta de ser desafiado e o jogo ele é perverso, o jogo ele é criminoso na medida em que ele estimula que o jovem se mate, né? Então, o adolescente ele vai perdendo, eu chamo de dessensibilização da dor. Ele vai sendo testado e a cada desafio ele vai ficando mais acostumado a sofrer. E quando ele vê, ele perde, se ele não tiver noção, a própria vida. Inclusive, Nossa, quem criou esse jogo realmente tem uma mente muito perversa. É o que eu ia dizer agora, né? O criador do jogo, nós falávamos antes do programa, é um jovem de 21 anos, russo, ele está preso e esse mês ele confessou que ele é o criador, né? A confissão dele, ele mostra na confissão que ele fez uma limpeza no mundo de pessoas que não trazem nada, não agregam nada ao mundo. Então, a própria confissão dele, se você pegar na íntegra na internet, dá para perceber que ele tem muita onipotência, né? Ele tem muita sensação de poder, né? Falta de empatia e respeito ao próximo, e isso é próprio de um transtorno de personalidade chamado psicopatia. Então, ele é um psicopata. Puxa vida, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já para falar mais sobre esse assunto.